seguimento aos trabalhos, vamos abrir então a quarta mesa, o quarto painel do nosso seminário. E vamos começar aqui pela minha direita com o desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ e da Universidade Estácio de Sá, graduação e pós-graduação, pesquisador do CNPq e da FUNADESP, membro da Academia Brasileira de Direito Civil. Professor Guilherme Calmon, tem a palavra. Muito obrigado pela aceitação do nosso convite. Boa tarde, né? Já estamos no limiar aí da manhã, passagem da manhã para a tarde. Inicialmente eu queria saudar aqui, agradecendo na pessoa do Dr. Bruno Terra de Moraes, o convite que recebi da Procuradoria-Geral do Estado, também aqui na pessoa do nosso professor e procurador do Estado, Dr. Anderson Schreiber. Queria saudar aqui a presença do meu amigo, pessoal, professor e doutor também, procurador do Estado, Rodrigo Mascarenhas. Para mim é uma honra estar aqui na Procuradoria-Geral do Estado, especialmente num evento que envolve um debate relacionado à atuação do Poder Judiciário, em especial no campo da saúde, do direito à saúde. Eu venho muito mais como um profissional que atua no sistema de justiça do que propriamente como professor universitário, então, até porque a minha formação acadêmica e a minha pesquisa mais aprofundada não é exatamente ligada a essa área, e sim ligada à área do direito civil, ou direito privado, mas como um desembargador de um tribunal federal, que integra, né, a estrutura da Justiça Federal, nós acabamos nos deparando com alguns temas, algumas questões que, de fato, nos trazem à reflexão questões importantes, né, que devem ser resolvidas principalmente no cenário não só regional, propriamente, aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas que acaba tendo uma repercussão no plano mais abrangente, que é a própria União Federal, né, a Justiça Federal na sua atuação em todo o território, enfim, e alguns problemas que nós identificamos no tema do Poder Judiciário e as políticas públicas de saúde, principalmente aqui no que tange à intervenção judicial quanto à sua legitimidade ou não. Provavelmente eu terei algumas opiniões que, na realidade, deixam de ser meras opiniões para se tornarem votos, né, quando o julgamento de casos que chegam ao meu conhecimento a respeito de temas ligados ao direito à saúde, que não serão necessariamente compartilhadas pelo meu parceiro de mesa hoje, que é o Dr. Rodrigo Mascarenhas. Mas, de todo modo, isso faz parte do debate, especialmente acadêmico, né, e aqui estamos mais um evento propriamente ligado a um debate, uma discussão, em que obviamente as opiniões e as manifestações elas devem ser obviamente colocadas de modo fundamentado, e ainda que não concordemos ou concordemos com determinado argumento, isso será obviamente objeto de ponderação, especialmente dos senhores que estão tendo a oportunidade de participar desse evento. Bom, começando aqui, eu costumo normalmente separar e dividir a minha intervenção, aqui eu separei em 3 partes: uma apresentação inicial, obviamente, ligada à contextualização do tema, depois tratando propriamente dos aspectos que eu considero mais relevantes em relação à temática, e finalmente, caminhando para a conclusão, hipóteses que podem ser consideradas de intervenção legítima do Poder Judiciário, do sistema de justiça, no que tange às questões envolvendo as políticas públicas de saúde. Nós sabemos que é uma verificação hoje frequente o número de demandas judiciais que envolvem o sistema de justiça, envolvendo prestações ou questões ligadas ao direito à saúde, né, especialmente aqui no campo da saúde pública, né, ainda que
saibamos que o nosso modelo do direito brasileiro e do sistema brasileiro em matéria de direito à saúde acaba sendo muito mais extenso. Inclusive, eu não vou, já fazendo um recorte muito claro, tratar das questões ligadas às operadoras dos planos de saúde, mas sim temas ligados às questões de saúde pública. E o tema da judicialização dos direitos sociais é um tema que hoje se coloca de um modo muito mais claro nas questões ligadas ao direito à saúde, mas que já na Justiça Federal nós temos uma vivência, uma experiência muito mais ampla e mais extensa do que apenas limitada ao direito à saúde, que sempre foram as questões relacionadas à previdência social. O direito previdenciário, no sentido amplo, sempre foi uma área, um segmento do direito que o Poder Judiciário, em especial a Justiça Federal, sempre tiveram atenção muito próxima, muito própria, relacionada às questões previdenciárias. Não é à toa que até a atualidade, hoje não só com as varas federais no modelo mais tradicional, mas também os juizados especiais federais ainda recebem uma demanda relativamente significativa de questões previdenciárias, seja por vários motivos, envolvendo uma série de prestações ligadas aos benefícios previdenciários que chegam às portas, principalmente da Justiça Federal. Só para contextualizar e apenas reforçar essa ideia de judicialização dos direitos sociais que extrapolam apenas o direito à saúde, nos anos 2000 nós tivemos um caso específico, uma ação civil pública que tramitou perante a seção judiciária do Rio Grande do Sul, portanto lá numa das varas federais em Porto Alegre, relacionada exatamente a uma portaria, um decreto expedido pelo Presidente da República, com uma portaria baixada pelo então Ministro da Previdência, ligada às questões voltadas aos benefícios previdenciários envolvendo uniões homoafetivas. Portanto, para demonstrar que a Justiça Federal, já há algum tempo, e eu estou dando apenas esse exemplo dessa ação civil pública, em que se reconheceu que, no âmbito dos benefícios previdenciários, não se poderia excluir as uniões entre pessoas do mesmo sexo como possíveis destinatários ou beneficiários de algumas prestações previdenciárias, como, por exemplo, uma pensão previdenciária por morte do outro. Aquele que sobreviver teria direito, de fato reconhecido, direito à pensão no âmbito de uma ação civil pública, de uma ação coletiva, obviamente ligada às questões relacionadas ao tratamento que, à época, a administração pública do INSS, no caso do INSS, dava a esse tema. Nós sabemos que uma das polêmicas, ou uma das questões que surgem em torno dessa matéria envolvendo a judicialização dos direitos sociais é exatamente a questão da separação de poderes. Eu não vou nem me alongar muito, tem razão do nosso tempo, mas a regra do artigo 2º da Constituição Federal, fazendo com que, com base no sistema de freios e contrapesos, nós tenhamos, obviamente, determinadas competências que são próprias do Poder Executivo, como outras do Poder Legislativo e outras do Poder Judiciário, e a partir dessa perspectiva de uma interdependência e harmonia entre os poderes, mas que haja respeito às competências e às atribuições relacionadas a cada um dos poderes que nós temos na República. No que tange ao direito à saúde, propriamente dito, o artigo 23, até observei aqui no finalzinho do último painel, foi já provavelmente muito comentado, o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, deixa clara a competência do Poder Executivo para, e aí a expressão utilizada na Constituição, cuidar da saúde. Portanto, as questões ligadas à saúde pública, especialmente, são de competência do Poder Executivo no que tange a esse cuidado que deve existir a respeito dessa matéria. Ao passo que o artigo 166, também do texto constitucional, ao referir-se às questões envolvendo projetos de lei sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, entre outros aspectos, é de competência do Poder Legislativo.
né? Portanto, são através de projetos de lei, ainda que haja uma participação importante aí, fundamental, para não dizer essencial, do Poder Executivo até na formulação da proposta que pode vir a ser transformada em lei no campo orçamentário. O Judiciário, o Poder Judiciário, na realidade, ele se coloca nos casos em que se identifique a ocorrência de algum tipo de abuso ou alguma omissão qualificada por parte do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, exatamente com a finalidade de coibir ou corrigir esses abusos ou até comatar essas omissões diretamente relacionados à ideia de efetivar direitos e garantias fundamentais, dentro de uma perspectiva, pelo menos na realidade jurídica brasileira, que tem sido observada também em alguns outros países. Os direitos sociais são considerados direitos fundamentais, né? E aqui eu estou partindo do pressuposto que direitos sociais são ou representam categorias ou espécies de direitos fundamentais. Os artigos 196 e 198, o 196, ambos da Constituição Federal, ao tratar da saúde como direito de todos e dever do Estado, e o 198 ao se referir ao SUS, né, especialmente na perspectiva de uma criação e manutenção de uma rede regionalizada e hierarquizada, integrada por ações e serviços públicos de saúde entre os entes da Federação, portanto, União, Estados, Distrito Federal e município, trazem, portanto, algumas balizas, não necessariamente que venham a ser consideradas auto-aplicáveis, né, ou de eficácia direta, mas que estabelecem algumas balizas a respeito do tema ligado ao direito à saúde. Dentre as classificações que nós temos das normas constitucionais, não vou também me alongar a esse respeito, é praticamente unânime a orientação doutrinária, segundo a qual, principalmente o artigo 196, traz uma norma de eficácia limitada, né? Aproveitando aqui a classificação do professor José Afonso da Silva a respeito das normas constitucionais acerca da sua aplicabilidade ou não de modo imediato. E, concluindo essa primeira parte, duas questões se apresentam de modo muito evidente a respeito do tema do direito à saúde, que se referem à reserva do possível, né? Portanto, as questões de nós termos um orçamento que, obviamente, não comporta valores enfim, que venham a atender todo e qualquer tipo de demanda, como também, e aí em contraponto à própria ideia da reserva do possível, a ideia do mínimo existencial. Né? E a partir do mínimo existencial, o que pelo menos, minimamente deve ser considerado garantido a partir da ideia do direito à saúde. Eu vou me ater agora na segunda parte à questão ligada ao direito à saúde, mas principalmente já fazendo um segundo recorte, né, além do primeiro que eu já tinha feito no início, que é relativamente aos medicamentos, né, fornecimento de fármacos, né, como sendo, e acredito que até com base em dados estatísticos, seja hoje o maior número de demandas judiciais que envolvam exatamente a prestação estatal, aqui estatal em sentido amplo, né, não apenas os estados, mas a União, os municípios, o próprio Distrito Federal, e a ideia de que o poder público, aqui em sentido amplo, não pode ser obrigado a fornecer todo e qualquer tipo de medicamento que possa vir a ser reivindicado, né, ou solicitado por um determinado sujeito, por uma determinada pessoa que esteja passando por um problema, né, de saúde que considere, em razão da norma constitucional, que possa reivindicar e ter reconhecido efetivamente qualquer tipo de fármaco para fins de fornecimento a ela. Nós temos, com base no próprio SUS, né, no próprio Sistema Único de Saúde, a ideia de elaboração de relações de medicamentos que podem e devem ser incorporados pelo Sistema Único de Saúde, né, a partir de uma repartição que é feita internamente entre os entes da Federação. E a esse respeito, por exemplo, nós tivemos um debate no Tribunal Regional Federal da 2ª Região
me recordo, muito intenso durante pelo menos uns 3 anos, né, mas que hoje já está consolidado em termos de orientação, acerca da presença ou não obrigatória, ou pelo menos em determinadas hipóteses, da União Federal como litisconsorte passivo no âmbito das ações especialmente ligadas a fornecimento de medicamentos, que numa distribuição, uma divisão interna de tarefas, não seria de atribuição da União Federal, mas sim ou do Estado ou, na maior parte dos casos, dos municípios. Sendo que eu fui, num momento inicial, voto vencido, né, entendendo que a partir da previsão constitucional, até com base na ideia da solidariedade, de fato poderia a União ser acionada juntamente com o Estado ou o município, ou apenas a União, se fosse o caso, mas durante um determinado momento, pelo menos na minha turma e mais 2 turmas do tribunal, nós temos 4 turmas especializadas ligadas a questões que envolvem direito à saúde. Das 8 turmas, né, metade do tribunal, 4 turmas tem competência nessa matéria, e eu fiquei muito tempo vencido, entendendo pela legitimidade passiva da União juntamente com o Estado e o município, e algumas vezes até somente a União, quando na realidade ficava vencido em vários julgamentos, até que a matéria acabou sendo consolidada no âmbito dos tribunais superiores, e hoje não há mais dúvida, tanto é que o meu tribunal se adequou a essa orientação judicial dos tribunais superiores, no sentido de haver solidariedade também em relação às demandas no que tange à inclusão da União Federal no âmbito do polo passivo dessas ações. E aí nós temos 2 questões que me parecem centrais em relação a essa discussão, especialmente ligada aos fármacos, né, aos fornecimentos de medicamentos, que são, primeiro, a possibilidade ou não do Poder Judiciário impor ao Estado a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS. Esse é um tema que parece estar na ordem do dia ainda, né, porque, inclusive, nós temos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, um recurso especial que foi afetado, né, para fins de estabelecer, a partir da orientação que venha a ser adotada, um caráter, passou a ser utilizado como um caráter representativo da controvérsia, que é o recurso especial 1.657.156 aqui do Rio de Janeiro, aqui, inclusive solicitado pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, né? Portanto, um caso que o caso concreto envolvia uma ação judicial aqui no Estado do Rio de Janeiro, e a partir dessa questão levada ao Superior Tribunal de Justiça, com base em um acórdão relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, diga-se passagem, inclusive egresso do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, né, foi desembargador do TRF antes de chegar a ministro do STJ, o tema exatamente envolve fornecimento de medicamentos e controvérsia acerca da obrigatoriedade ou não, e bem como fornecimento ou não, de medicamentos não incorporados ao programa de medicamentos excepcionais do SUS, ainda que aqui seja especialmente a parte referente aos medicamentos excepcionais não incorporados ainda nas listas do SUS. E naquele momento, já aí em 26 de abril de 2017, o tema que passou a ser afetado para fins de representar, né, a controvérsia, de modo a ter uma orientação que venha a ser adotada pelo STJ e que passe a também ser seguida pelos outros tribunais, pelos demais tribunais, passou a ser a seguinte, né, a controvérsia ficou delimitada nos seguintes termos: a obrigatoriedade de fornecimento pelo Estado de medicamentos não contemplados na portaria 2982/2009 do Ministério da Saúde, portanto, a portaria que trata da relação do programa de medicamentos excepcionais. E em questão de ordem, né, posteriormente a esse primeiro momento, houve uma alteração da delimitação desse tema, exatamente porque algumas questões chegaram ao próprio STJ, inclusive ofícios de juízes, por exemplo, aqui até anotei, juízes de direito das Varas de Fazenda Pública do Estado de São Paulo, bem como um juiz de direito da comarca de São Vicente do Sul, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
apresentando algumas indagações, né, ao próprio ministro Benedito Gonçalves acerca da extensão desse tema que foi reconhecido como sendo, gerando, né, esse caráter representativo da controvérsia, e apontando que além daquela portaria citada expressamente no primeiro momento, lá em abril de 2017, havia outras questões em torno dessa mesma temática e, em razão do tema passar a ter uma abrangência maior, estabeleceu-se, com base numa questão de ordem aprovada no próprio STJ, nesse mesmo recurso especial 1.657.656, que o tema a ser resolvido, o tema afetado ao STJ que deve ser resolvido, de número 106, passou a ter a seguinte redação: a obrigação do poder público de fornecer medicamentos não incorporados através de atos normativos ao Sistema Único de Saúde. Portanto, vejam que a abrangência passou a ser muito mais ampla do que era anteriormente no caso julgado anterior, ou pelo menos no momento em que se reconheceu o caráter representativo da controvérsia em abril de 2017. Isso se deu posteriormente, ainda no ano de 2017, né? Estamos no ano de 2017, e, portanto, essa é a primeira questão que se coloca como central. E um outro ponto também resolvido nessa questão de ordem, porque processualmente, e aí mais um aspecto de direito processual, com base no reconhecimento do tema como sendo afetado ao STJ e passando a ter o caráter representativo da controvérsia, houve a determinação de suspensão dos processos que se relacionavam a essa temática, né? E, portanto, todos os processos deveriam ser suspensos quando relacionados a essa questão, aguardando o julgamento pelo STJ para depois o tribunal retomar o andamento daquele caso e, obviamente, proceder ao julgamento de acordo com a orientação, se assim ocorrer, adotada pelo STJ. E uma segunda questão que foi essa, no plano processual, era, bom, e as questões urgentes? Né? E os casos que estão sendo submetidos imediatamente agora à Justiça Federal, às Justiças Estaduais, né? E que envolvam exatamente o tema de não haver esse medicamento sido incorporado ao SUS ainda por uma das suas listas, enfim. Como fazer? Né? Vamos considerar suspenso esse processo e a pessoa que está aguardando lá a solução do seu caso, né? Até haver o julgamento do STJ para retomar a continuação do caso específico, caso concreto. O que fazer? Então, também nessa questão de ordem, deliberou-se que a suspensão não deve ser considerada para as hipóteses que envolvam tutela de urgência. O que, no fim das contas, aqui entre nós, né, vou aqui expressar uma manifestação de alguém que está acostumado com o sistema de justiça, representa quase que 100% dos casos. Em outras palavras, houve a suspensão, mas nem tanto, né? Vamos suspender, mas apenas formalmente, mas continuamos a ter os casos julgados, principalmente em matéria de tutela de urgência, e é o que o tribunal tem feito. Essa semana, por exemplo, na quarta-feira, eu tive sessão da minha turma, né, na sexta turma do tribunal, e julgamos, em recorde, pelo menos 3 casos envolvendo questões ligadas a medicamentos não inseridos em relações de medicamentos incorporados ao SUS e, portanto, houve apreciação em sede de agravo de instrumento, né, ou seja, 3 casos em que envolviam exatamente concessão ou não de tutela de urgência, foram apreciados no âmbito da sexta turma, como tem acontecido nas outras 3 turmas da mesma competência que a minha. E uma segunda questão, fora essa, primeira, se há obrigação ou não de fornecimento de medicamentos à pessoa que não é paciente do SUS. Né? Ou seja, pessoas que eventualmente, e de fato nós temos um número relativamente grande de ações desse tipo, de fornecimento de medicamentos para aquele autor, mas cujo tratamento, cujo acompanhamento desse tratamento não vem sendo realizado no âmbito do SUS, mas sim é um médico particular, né, o seu, enfim, uma pessoa de sua confiança, e, portanto, a partir dessa perspectiva, também nos casos de pessoas que não estejam
inseridas no Sistema Único de Saúde, não estejam sendo tratadas e cuidadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, também se haveria ou não possibilidade de reconhecer o direito à saúde a partir da ideia da determinação de fornecimento de medicamentos para esse caso. Bom, de fato, nós temos, a respeito dessas duas questões, uma série de argumentos tanto favoráveis para um lado quanto favoráveis ou desfavoráveis, né, em relação a essa temática. E aí, uma pesquisa que eu acabei fazendo até para a data de hoje, né, considerando até isso, até pessoalmente, em termos profissionais, isso para mim também foi importante, porque acaba que algumas questões eu não havia ainda cogitado, mas, de fato, numa verificação até de autores, doutrinadores que já têm se manifestado a respeito do tema, e, de fato, algumas questões aqui importantes, são apresentadas algumas limitações a essa intervenção judicial no que tange especialmente ao fornecimento de medicamentos. Uma delas, e aqui eu cito até uma manifestação em parecer, acho que do ministro, hoje ministro Luiz Roberto Barroso, mas então procurador do Estado do Rio de Janeiro, né, referindo-se exatamente à hipótese em que haveria possibilidade de ações individuais, né, e essa é uma questão importante, quer dizer, até que ponto várias dessas questões ligadas ao fornecimento de medicamentos devem ser ou podem ser tratadas em ações individuais, né, até que ponto isso não geraria até um favorecimento a uma determinada classe social, né, que tem maior acesso à justiça do que outra, né, enfim, ou do que outras, e da mesma forma no âmbito das ações coletivas, né, até que ponto há algumas questões em série de ações coletivas que podem ser levadas. E aqui eu trouxe algumas anotações a partir de uma observação do parecer do hoje ministro Luiz Roberto Barroso, né, quer dizer, é claramente por ele exposto que a intervenção judicial ela é legítima, ela se justifica nos casos de inexistência de uma atuação legislativa e ou administrativa, ou seja, no caso de omissão, né, quando exatamente havia o dever de agir e não age, ou no caso, apesar da existência de leis e de atos administrativos em torno da concretização do direito à saúde, né, no plano, portanto, da realidade das coisas, esses atos normativos e essas leis não estejam sendo cumpridas, né? Uma coisa é a omissão legislativa no que tange a formulação e a própria aprovação de um projeto de lei, passar por uma lei a esse respeito, e também atos administrativos praticados pelo Poder Executivo federal, estadual e municipal. E outra coisa também é a existência dessas leis e desses atos administrativos e o não cumprimento dessas normas. Portanto, segundo o ministro Barroso, essa sim é a área que deve se identificar a existência de ações individuais relativas ao fornecimento de medicamentos, cujas demandas devam ser acolhidas, quando se identificar, portanto, ou omissão legislativa ou da existência desses atos administrativos, ou mesmo, apesar da existência das leis e dos atos administrativos, a sua não aplicação, o seu não cumprimento. E aí ele reserva para as ações coletivas, né, com base nos critérios que ele identifica no seu parecer, a discussão sobre a inclusão de novos medicamentos à lista dos entes da federação. A princípio, na perspectiva dessa manifestação, o Poder Judiciário não deve, como regra, determinar a inclusão de medicamentos em lista, principalmente quando se trata de tratamento alternativo ou aqueles em fase experimental. Não sei se os senhores se recordam daquela pílula que foi a pílula do câncer, né, lá no laboratório de São Paulo, enfim, né, ligada a uma pesquisa, enfim, que acabou sendo, inclusive, objeto de uma lei federal, e logo mesmo, assim, na semana seguinte à edição da lei, já havia demandas judiciais na Justiça Federal a respeito do fornecimento daquele medicamento, e verificou-se, hoje, inclusive, essa lei sua eficácia está suspensa, né, mas na época havia toda uma celeuma a respeito, a única forma de determinadas pessoas, o único meio que algumas pessoas têm para poder se curar, né, contra o câncer, enfim.
E não havia ainda conclusões efetivas quanto à eficácia real daquela pílula em relação ao tratamento, enfim, na verdade ainda em fase de experimentações, fase experimental. Uma segunda colocação ainda no que tange às questões sobre a inclusão de novos medicamentos às vistas dos entes da federação, o professor Barroso também sugere, né, que eventual inclusão de novo medicamento deve se dar preferencialmente a substâncias disponíveis no mercado nacional, mercado brasileiro, né, portanto, deixando aí claro a questão envolvendo eventuais laboratórios estrangeiros, enfim, que possam estar sendo ou estar se utilizando do sistema de justiça para exatamente terem seus medicamentos incluídos, né, nas nossas listas. Terceiro aspecto, a preferência aos medicamentos genéricos que têm menor custo do que aqueles que a princípio poderiam estar sendo demandados. E, finalmente, um quarto aspecto ainda, preferência a medicamentos essenciais à sobrevivência em detrimento de medicamentos que apenas melhoram a qualidade de vida da pessoa. Esses são alguns critérios, né, algumas balizas que foram observadas pelo ministro Barroso nessa manifestação, nesse parecer, e que várias delas, de fato, têm bastante sentido, né? Quem sou eu hoje para divergir do ministro Barroso, né, como ministro do Supremo Tribunal Federal, mas, obviamente, tem algumas questões aqui com as quais eu não concordo, mas a maior parte delas, sem dúvida nenhuma, se baseia em critérios bastante razoáveis que me parecem interessantes de serem, de fato, acolhidos e que, na prática, pelo menos no âmbito da Justiça Federal, eu não acompanho a jurisprudência das justiças estaduais, mas no âmbito da Justiça Federal, normalmente tem sido seguido. Alguns outros autores que citam também outros critérios, né, outras balizas para exatamente considerar legítima ou não a intervenção judicial no que tange ao fornecimento de medicamentos. Por exemplo, o professor Daniel Sarmento, né, que também professor lá da Universidade do Estado, Rio de Janeiro, especialmente refere-se à importância do mínimo existencial e associa muito a questão da intervenção do Poder Judiciário no âmbito do fornecimento de medicamentos, especialmente a hipossuficiência econômica daqueles que são os demandantes, né? Portanto, a ideia da pessoa carente, propriamente, que possa ter reconhecido o seu direito e, assim, sim, determinada ao fornecimento de medicamento a essa pessoa. E sugere também que seja, por parte do Poder Judiciário, utilizada uma prática que até então não vinha sendo muito utilizada, que é a consulta a órgãos especialistas a respeito daquele tema. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça, já há algum tempo, né, tem se preocupado com essa temática. Não à toa, me parece, instituiu o Fórum Nacional da Saúde, né, para poder exatamente tentar identificar os problemas que existem a respeito no sistema de justiça em geral, a respeito dessas questões e tentar, de algum modo, contribuir para, não propriamente impor, porque o CNJ não pode atuar no plano jurisdicional, mas pelo menos apresentar algumas sugestões ao Poder Judiciário, aos juízes, aos tribunais, acerca de encaminhamentos a esse respeito. Me recordo, inclusive, de um evento que houve em 2015, salvo engano, em São Paulo, quando houve a realização da primeira jornada de direito à saúde, em São Paulo, salvo engano, né? E foram aprovados alguns enunciados, né, de orientação, de interpretação acerca das questões importantes ligadas a essa temática. E, de fato, esse é um caminho também muito interessante, né? Porque nós, dentro do Poder Judiciário, obviamente, nós não somos especialistas, né, a respeito de medicamentos, a respeito de tratamento médico, enfim. Então, a importância da consulta a órgãos técnicos é essencial. E aqui no Estado do Rio de Janeiro nós temos uma experiência, principalmente ligada à Justiça Estadual, com a Procuradoria do Estado, que é sempre a existência de uma consulta prévia, antes do juiz mesmo apreciar o requerimento de concessão da tutela de urgência, haver uma consulta prévia a especialistas, né, integrantes de uma, na verdade é chamado de uma... No MAT, né? MAT. De assessoramento técnico. Isso.
e que tem servido também para a Justiça Federal, né, a partir de um convênio realizado entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, a Procuradoria do Estado, tem também servido para a Justiça Federal. E realmente me parece importantíssimo, porque é sempre interessante nós nos colocarmos na figura do outro, né? Imaginem-se na pessoa de um juiz que recebe uma petição inicial com um quadro narrado ali, né, de praticamente a pessoa à beira da morte, né, se não for fornecido aquele medicamento que está sendo indicado ali na petição inicial, a pessoa em questão de dias, né, não vai mais sobreviver, não terá mais como, enfim, não tem como sobreviver. Então, em razão disso, o juiz, acerca daquela questão, e não tendo conhecimento técnico a respeito do tema, premido pela urgência e pela narrativa que foi feita, com documentação, obviamente, atestando aquela doença, né, os problemas que dela decorrem, acaba por, enfim, muitas vezes ficar muito sensibilizado. Bom, se eu não deferir essa liminar, se eu não deferir essa tutela de urgência, né, essa antecipação de tutela, vou acabar causando ou contribuindo para a morte desse indivíduo. Então, essa impressão, obviamente, existe de modo muito claro em relação às questões ligadas ao direito à saúde. Não à toa, o próprio Conselho Nacional de Justiça, já sabendo exatamente desses problemas, sugere que haja uma especialização das varas, né? E nós tivemos aqui na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por proposta até do corregedor da época, a especialização de 4 varas federais, dentre as 41 varas de mesma competência, entre aspas, civil, né? Não criminal, não previdenciária, não execução fiscal. Dessas 41, 4 foram especializadas exatamente para tratar do tema do direito à saúde, o que já era algo muito recomendado anteriormente, e que são profissionais, ou seja, tanto os juízes titulares quanto os juízes substitutos, que acabam tendo que se debruçar muito mais a respeito daquela temática do que outros juízes, né? Então, a importância da especialização, ainda que a gente saiba que também há críticas, pessoas que criticam, mas o juiz, enfim, né, tem que ser clínico geral, né, tem que saber tudo, sim, né, para ingressar no concurso, para entrar na carreira, mas depois, obviamente, dentro da sua trajetória, vai chegar um momento que a especialização se faz mais do que naturalmente. Então, a importância aí da especialização, como já aconteceu, e isso tem um reflexo muito positivo, e aqui eu estou quase encaminhando aqui para o encerramento, para pelo menos colocar algumas posições minhas e concluir, que é, de fato, ele se debruçar sobre aquela questão, ele passar a frequentar, por exemplo, eventos como esse, lá na Escola da Magistratura, vinculada ao TRF, a EMAF, nós fazemos eventos também ligados a temas do direito à saúde. Aliás, existe uma comissão da EMAF que é ligada à Seguridade Social em sentido amplo, mas uma das principais questões temáticas abordadas é o direito à saúde. Então, um juiz que acaba se especializando muito mais, se preparando, se aperfeiçoando a respeito daquele tema, terá melhores condições e muito mais seguras condições de decidir do que um juiz que não tem informação mais específica a respeito desse tema. E, obviamente, o tema ligado à questão do hipossuficiente econômico, né? Ou seja, até que ponto outras pessoas que não sejam hipossuficientes econômicos, no sentido exatamente da impossibilidade de ter acesso a medicamentos, enfim, né, determinados, né, inclusive alguns de alto custo, como nós sabemos, poderiam, essas pessoas que não integram esse grupo, vir a ter reconhecido e efetivado o fornecimento a medicamento. Caminhando aqui para a conclusão, obviamente mais trazendo algumas reflexões do que propriamente chegando a algumas conclusões, me parece que nós temos que separar muito claramente, de fato, as ações individuais das ações coletivas, e nesse ponto eu concordo integralmente com o ministro Barroso, né? Quer dizer, há questões que não podem ser tratadas no plano de ações individuais. Por quê? Exatamente porque envolvem aspectos que não estão relacionados apenas a uma ou outra pessoa, mas sim a um grupo de pessoas que têm a mesma doença, o mesmo mal, e que, para tanto, se faz necessário levantar dados, colher material muito mais
muito mais aprofundado sobre aquelas questões, o próprio tema relativo ao custo desse medicamento, isso me parece essencial. Quer dizer, hoje nós estamos vivenciando aqui uma realidade do Estado do Rio de Janeiro, todos os senhores bem conhecem, eu também, que é uma realidade muito dura no plano da nossa economia. Quer dizer, como nós vamos exigir do Estado do Rio de Janeiro algumas prestações ligadas a medicamentos de alto custo, quando questões muito mais sérias, né, entre aspas, assim, uma comparação, não estão sendo atendidas exatamente por força dos problemas orçamentários e econômicos que nós estamos passando. Então, obviamente, isso não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, né? A atuação judicial ela não pode ser vista numa perspectiva de realização de uma microjustiça, né? A justiça do caso concreto, quando na realidade eu posso estar fazendo, entre aspas, o bem para aquele, entre aspas, e o juiz não é, obviamente, a pessoa, o profissional indicado para fazer o bem, mas sim para prestar jurisdição. E ao prestar essa jurisdição, entre aspas, fazendo o bem para aquele autor, ele pode estar prejudicando tantas outras pessoas que não ingressaram com essa mesma ação e que, mesmo que ingressassem, eventualmente não poderiam ter condições materiais de receber aquele tipo de medicamento, exatamente por força da insuficiência de verba orçamentária para dar conta desses medicamentos. Então, há questões que, de fato, só podem ser resolvidas no plano das ações coletivas, né? Em especial, no caso dos medicamentos de mais alto custo, como também, ainda que eles não incorporados às relações integrantes do SUS, parece-me que a questão realmente precisa ser demandada no âmbito das ações coletivas. Nas ações individuais, nós devemos seguir aqueles casos em que a lei, ato administrativo, prevendo exatamente o fornecimento daquele tipo de medicamento e, infelizmente, por questões muitas vezes até operacionais, acaba-se, né, não cumprindo aquilo que está determinado em lei ou determinado em ato da própria administração pública. E aí nós devemos sim resolver através das ações individuais, sob a perspectiva de que realmente existe todo um amparo jurídico a respeito daquele medicamento, do fornecimento daquele medicamento, e isso não vem sendo atendido. Aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho notícias exatamente mais específicas sobre alguns problemas que possam estar acontecendo, mas em relação a municípios, por exemplo, isso é uma constante, né? A gente percebe claramente situações de municípios que, apesar de, dentre suas atribuições, está aquele medicamento, fornecer aquele medicamento, e isso não vem acontecendo. E numa perspectiva de que, por força de norma constitucional, há uma solidariedade, acaba que o Estado e a União devem ser, ou podem ser, melhor dizendo, podem ser também chamadas para essa lide, exatamente na perspectiva da solidariedade prevista constitucionalmente. Com isso, eu encerro aqui a minha intervenção, né? Obviamente deixando claro que não estou aqui, né, dizendo que essas são as soluções únicas possíveis, né? Mas são essas com as quais eu considero razoáveis, né, e, enfim, adequadas para o modelo que nós temos na nossa realidade, principalmente no Brasil, com toda a crise que o país vem passando. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, desembargador Guilherme Calmon, pela erudita e didática palestra. É interessante a gente perceber, mesmo nesses julgados trazidos, né, de repercussão geral, né, os que estão lá sob análise do STF também, que a preocupação do judiciário sempre tem sido a de fornecer alguns parâmetros, né, para a concessão dessas prestações à saúde, né? Então, tem sido interessante essa preocupação na delimitação do que seria esse conceito de integralidade. Então, isso tem muito a ver com a nossa atuação também no dia a dia. Então, eu passo a palavra agora para o nosso colega, estimadíssimo colega Rodrigo Mascarenhas, ex-subprocurador-geral do Estado, mestre em Direito Constitucional pela PUC, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, representante do Estado do Rio de Janeiro nas audiências públicas realizadas no STF em 2010 sobre a judicialização da saúde. Doutor Rodrigo Mascarenhas tem a palavra. Muito obrigado pela aceitação do convite. Bom,
Boa tarde a todos. Prometo que eu vou ser breve. Tem um almoço, a pressão do almoço. Eu queria agradecer muito ao Bruno, organizador do evento, pelo convite. E eu fico muito honrado de dividir a mesa com o desembargador Guilherme Calmon. Na área jurídica é comum esse salam aleikum, mas aqui é muito autêntico. O Guilherme, além do excelente magistrado, não foi mencionado, mas ele foi membro do Conselho Nacional de Justiça. Já terminou o mandato, né? E ser membro do CNJ, ser magistrado, membro do CNJ, é uma missão dura. Você tem que desagradar, às vezes, colegas, interesses, enfim. E o Guilherme teve uma participação muito importante, então realmente é uma grande satisfação. Bom, eu tentei acompanhar aí o seminário ontem e hoje pela manhã, então eu já refiz a minha apresentação 3 vezes e meia, né, para não ficar falando a mesma coisa que outros já falaram, e vou tentar, então, tocar em alguns pontos mais importantes. Creio que me convidaram lembrando aí dessa participação lá atrás, né? Então, qual era o quadro da saúde em 2009? Né? Eu resumi esse quadro na apresentação ao STF, dizendo que a situação era a seguinte: qualquer pessoa do judiciário tinha o direito de obter em questão de horas, que tinha vários mandatos dizendo que eram horas, qualquer medicamento, qualquer insumo, qualquer exame, qualquer tratamento, a qualquer custo, de qualquer ente, inclusive de todos os entes ao mesmo tempo. Essa era a situação em 2009, e essa é quase a situação atual. Teve alguma melhora, mas foram algumas modificações, mas ainda modificações muito pontuais. Eu tive uma experiência de choque assim que eu terminei de fazer minha exposição na audiência pública, que você fica lá, né, na verdade só o ministro presta atenção, que o ministro estava lá presidindo, os outros não estavam nem lá. Eu desci eu estava fazendo a apresentação, tinham 2 colegas procuradores de outros estados, parabenizaram, bacana, você falou bem e tal, e uma senhora se aproximou de mim: o senhor ainda vai ver, o senhor ainda vai sofrer. O senhor ainda vai sofrer com essa posição, o senhor ainda vai ter um problema, não sei o que, na família. Aí depois daqueles segundos de susto, eu disse: olha só, minha senhora, eu sou advogado do Sistema Único de Saúde, eu quero ver ele funcionando. Eu aposto na viabilidade dele, do jeito que está, é inviável. E a senhora não conhece uma história de vida? Mas isso é para ver o nível de... há uma confusão, como saúde lida com vida, há uma sobreposição entre concepções jurídicas, em especial de direito constitucional, entre concepções políticas e até concepções religiosas. Eu, por exemplo, do ponto de vista político, sou um social-democrata, talvez até um socialista democrático seria melhor dizer, a europeia. Sou a favor da amplíssima atuação do Estado na matéria de saúde, mas sou radicalmente contra o estado em que nós chegamos aqui, e é isso que eu vou tentar falar com vocês. Só para dar alguns dados assim, que eu acho que são espantosos. Em 2009 e 2010, existiam 3 procuradores que cuidavam do tema de saúde aqui na Procuradoria, dentro da Procuradoria de Serviços Públicos. Hoje são 9. Existiam 5 servidores, hoje são 38. Existiam 3 residentes, hoje são 14. O número de estagiários lá atrás eu não consegui achar, mas hoje são 41. Hoje aqui na Procuradoria Geral do Estado tem 102 pessoas tratando do tema saúde, sem contar os servidores que a Procuradoria financia em maior parte dessa Câmara de Resolução de Dívida, sem contar os servidores que estão lá. Então são 102 pessoas, 46 mil processos. O dado que eu tinha aqui, antigo de 2009, eram 35 ações, novas ações em matéria de saúde por dia útil. Então é um número extraordinário. E um outro número que eu acho importante também, antigo, de 2008, execução orçamentária de 2008, a Secretaria Estadual de Saúde gastou 29 milhões de reais com o cumprimento de decisões judiciais, sendo que 15 milhões de reais foram apenas com 2 tipos de medicamentos que beneficiaram 300 pessoas. Então, a gente tem aí realmente uma questão de alocação orçamentária grande. O que avançou, o que mudou um pouco desde esse quadro aí 2008, 2009 até hoje?
Bom, alguns instrumentos inovadores de diálogo interinstitucional, muitos criados aqui no Estado do Rio de Janeiro, na Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, que se originou primeiro de conversas que foram feitas entre a Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Município do Rio, Defensoria Pública do Estado e as duas Secretarias de Saúde. Isso depois evoluiu para a Câmara, esses núcleos de assistência técnica, que fizeram com que as instituições dialogassem, não apenas o Judiciário e o Executivo, na verdade o Judiciário, o Executivo, as Secretarias de Saúde, então essas foram iniciativas que tiveram, ainda tem um resultado prático. Ontem foi citado aqui o número de ações que foram evitadas por força da existência da CRLS. Outra coisa que melhorou um pouco foi a quantidade, foi aquela crispação na execução das ordens judiciais. Mais ou menos o Judiciário resolveu que a melhor maneira de cumprir decisão não cumprida é do sequestro. E isso para mim, a menos ruim das soluções, porque a alternativa era sair prendendo o secretário. Isso gerou uma situação que ainda vai levar muito tempo para se resolver, é que médicos hoje, sobretudo no interior, aqueles que são os melhores médicos, não querem mais assumir cargo de secretário de saúde, ninguém quer, tem pavor. Eu tenho na família, tio da minha esposa, foi subsecretário municipal de saúde por muito tempo, chegou a ser secretário por alguns meses, é um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, 30 anos, professor Pardal, tudo que ele fez na vida, nunca clínico, nunca teve clínica particular, tudo que ele fez na vida foi medicina pública. Isso sai, inquérito disso, ação daquilo, ninguém mais quer. Então, isso melhorou, isso foi algo positivo. Embora isso também gere problemas que ninguém quer tratar, porque a gente tem, na verdade, o juiz como ordenador de despesa. Ele manda tirar a da conta, manda pagar, ele deveria verificar aquilo, mas a conta não se quer muito tocar no assunto, mas foi uma melhora. Uma outra situação que foi razoavelmente resolvida é que o Judiciário, agora só muito esporadicamente, concede medicamentos que não estão registrados, né? Isso era relativamente mais normal. Também a gente começa a ter mais decisões em relação ao tema do substituto. O que eu estou chamando de substituto? Para mim é uma das situações mais absurdas, que é aquela história em que há um medicamento no SUS, o medicamento cura aquela doença em 3 semanas com enjoo e dor de cabeça. O medicamento custa R$100. E existe o outro que cura aquela mesma patologia em 1 semana, sem dor de cabeça, sem enjoo, e custa R$5.000 a caixa. Isso as liminares eram dadas sem o menor problema. Hoje, em especial por causa dos núcleos de assessoramento técnico, isso já começa a melhorar. Mas ainda começa a melhorar muito pontualmente, porque às vezes, algumas vezes já vi decisões de pastor, esclareça o autor se é realmente necessário. E aí o médico, o autor, confia do seu médico, não, mas para ele realmente é muito importante que seja esse. Às vezes o juiz dá e cai nessa conversa. Mas de fato, o fato é que nesses temas, pelo menos, houve algum avanço. Bom, embora isso tenha sido objeto da mesa anterior, eu não resisto a falar 2 palavrinhas sobre a solidariedade. Eu sei que perderam. Mas a solidariedade, para mim, é uma das construções mais absurdas do Supremo Tribunal Federal. E eu explico. E eu gostaria de ouvir as pessoas que defendem que ela está correta rebater o argumento. Não é que eu me acho melhor, não, mas é que é um problema concreto. Como é que eu concilio a solidariedade com o direito administrativo? Um ente tem que... o ente público é sujeito a normas complicadíssimas para comprar coisas, para criar serviços. Então, se eu sou obrigado a entregar os medicamentos de A a Z, eu tenho que comprar esses medicamentos. Se eu sou obrigado a ter serviços de A a Z, eu tenho que ter serviço. O que é ter serviço? Eu faço uma dispensa? Não. Dependendo do serviço, eu tenho que construir o hospital, comprar os equipamentos, fazer concurso, na verdade, mandar a lei, criar os cargos, como se isso fosse uma criação, como se isso fosse de uma facilidade tremenda. Então, como é que eu posso obrigar um município a, no ano seguinte, poder estar sujeito a entregar qualquer coisa? Mas o que? Como é que eu me planejo? Secretário de Planejamento, como é que eu me planejo? Eu faço registro de preço para quais medicamentos?
passa para todos os existentes no mercado nacional. Quer dizer, eu posso ser condenado a que tipo de serviço? Tudo, inclusive câncer. Cria um instituto do câncer. É essa a solução? É inviável, é absolutamente inviável. Como você chegasse na Secretaria de Educação e dissesse assim, ano que vem você pode ser forçado por ordem judicial a aumentar os seus professores de geografia, de matemática, de história. Se vira aí, se prepara aí. Como é que faz? Quando você tem que eliminar para prover serviços que, para você prover legalmente, necessitam uma série de caminhos, uma série de procedimentos administrativos, sujeitos ao 8666, a LRF, a improbidade se errar, enfim. Então, quer dizer, isso é um problema da solidariedade que parece que ninguém trata. Eu participei de um seminário sempre como perdedor, porque no seminário de saúde você sempre está vencido, o procurador do Estado está com defesa, está vencido. E aí um defensor público no Rio Grande do Sul falou da solidariedade, e tal, e no final, na ocasião de perguntas, alguém falou alguma coisa sobre a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que ainda estava se organizando no interior. Estava no início e tal, e alguém perguntou por que ela não fazia também direito de trabalho. Eu disse, não, isso aí não está nas nossas atribuições. Aí eu provoquei o defensor, mas esse negócio não deve ser uma questão interna, corporis, não é tão importante o acesso à justiça, acho que a Defensoria Pública do Estado devia fazer também o seu trabalho, justiça federal, só para não interna corporis, vai discutir que o direito de acesso à justiça é tão importante? Em suma, assim, é absolutamente inviável exigir que um ente público possa ser obrigado a entregar qualquer coisa no ano seguinte. A única forma de fazer com que isso seja verdade é por meio do sequestro. Então, isso significa que você manda o sujeito, se a condenação for por um tratamento de câncer, você manda o sujeito para o melhor hospital, faz o sequestro e depois paga. Essa conta vai ser paga por alguém. É verdade, e aí a doutora Maria Paula assim, foi muito feliz em mostrar que as normas de divisão de competência são super complexas, raramente são claras. É verdade. Portanto, haverá aí uma zona cinzenta. Nessa zona cinzenta, acho até razoável a solidariedade. Agora, dizer que um município de Quixeramobim, ou de Quixadá, ou de Varriçai, pode ser obrigado a custear tratamento de câncer, isso é um entendimento supremo. Para mim, isso é absurdo. Com todo respeito, a gente ainda pode criticar a direção de chave com todo respeito, isso não para de pé. Não há a menor dúvida nas normas do SUS que o município de Varriçai não tem que entregar tratamento de câncer. Assim como não há a menor dúvida, está muito claro, que a União não está obrigada a entregar aspirina. Então, além disso, a solidariedade é sempre construída em cima do direito à vida. Ora, se a gente analisar, a gente chegou a fazer isso na prática da audiência, não chega a 50% dos casos de liminar em que efetivamente o direito à vida, a urgência está envolvida. Existe uma quantidade enorme que são exames, existe quantidade enorme que são entrega de fraldas. Então, se a solidariedade realmente se justifica, vamos deixá-la circunscrita àqueles casos em que existe efetivamente um risco à vida. Na pesquisa que a gente fez aqui em 2009, não tem a menor razão para achar que vai ser diferente, o prazo entre a procura que o sujeito teve da Defensoria Pública, o dia que ele foi na Defensoria Pública, e o dia que o mandato chegava na Procuradoria, o prazo médio era de 30 dias. E, na verdade, eu me lembro bem que o prazo médio na capital era de 18, em ações do interior era 45 dias. Mas quando chegava a liminar é 24 horas, só pena de prisão, a gente tinha passado 30 dias. Na verdade, as liminares com urgência mesmo eram as do plantão. Então, você pega o argumento da vida e justifica que eu conceda liminares sem ouvir o poder público e de forma solitária em todo tipo de matéria, inclusive fralda. Quantas vezes a gente não vê no dispositivo é entregar a fralda e a fundamentação está para o direito à vida, não pode periclitar, é importante a gente tentar fazer essa separação. Talvez o grande tema, isso foi muito tratado aqui pelo meu colega Ciro Guiberg, é o da integralidade. Quer dizer, há uma enorme distância entre o que os sanitaristas consideram como integralidade e o que o judiciário brasileiro, na sua ampla maioria, considera como integralidade. A integralidade do sanitarista é todo tipo de tratamento. E tratamento para todos os tipos de patologia, tratamentos preventivos, tratamento curativo, enfim, a ideia, e aí, muito importante o histórico que o Ciro trouxe, a ideia nunca foi de que integralidade significa totalidade, e não foi porque isso não existe em
nenhum lugar do mundo, nenhum sistema público de saúde entrega tudo aquilo que o sujeito pedir. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar o dispositivo da Constituição de Portugal que trata da saúde, ele é muito parecido com o nosso. O nosso foi inspirado nele, fala de sistema, fala de integralidade. O sistema lá funciona bem. Eu já fui usuário do sistema, morei em Portugal, usei o sistema lá da cidade de Coimbra, mas em nenhum momento você vai chegar lá e dizer, não, mas eu quero aquele medicamento que pode curar mais rápido. Porque o que a gente tem aqui é o SUS à la carte. É o SUS à la carte. Eu escolho o que eu quero. Eu posso ir para uma clínica particular, gastar o dinheiro que eu quiser, com um médico que eu quiser, aí ele chega, mas tem um aqui, para psoríase, custa 500 mil a caixinha. Aí vocês vão pedir lá para o Estado. Não dá porque é incompatível com a sustentabilidade do SUS como um sistema, que tem que ter um mínimo de coerência e organização interna, senão não é um sistema, é um amontoado de ações que pode ser obrigado, é um amontoado de agentes que pode ser obrigado a fazer qualquer ação de um dia para o outro. O doutor Guilherme disse que eu ia discordar, estou discordando um pouco. Por exemplo, eu concordo que, em relação àquilo que está incorporado, àquilo que o Estado não está dando, o Judiciário tem que intervir, enfim, como intervém em outras áreas. Porque a pergunta é, se o SUS tem que ser obrigado a entregar tudo, estou olhando lá, não deu nem 15 minutos ainda. Eu sei que a pessoa está olhando assim com o relógio com fome, mas não vou chegar aos 30 minutos. Estou me encaminhando no final. Se a Constituição já resolveu tudo, então como é que a gente fica? E aí tem 3 questões prévias. Primeiro, que foi falado aqui de maneira respeitosa por vários interlocutores, normalmente por aqueles fora da PGE. O doutor Guilherme, com a sua simpatia, falou muito ao passando. Mas o primeiro problema é que a gente tem uma classe política extremamente ruim. No estado do Rio, a gente chegou no fundo do poço. O estado chegou a ter 2 ex-governadores presos e 6 de 7 membros do Tribunal de Contas afastados. Isso que é são antecipações que eu já disse uma vez, libertadoras, porque permite que você fale em público de um assunto que você só podia falar em particular. Né? Então, nesse sentido, é libertador. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas isso também criou um desprezo pela política, um desprezo pelo Poder Executivo em geral, um desprezo pelo Legislativo, que é extremamente perigoso. E é verdade que esses políticos que a gente tem uma qualidade de classe política muito ruim? É verdade. Bom, agora, segundo ponto, vamos tentar executar qualquer coisa no Brasil com o nosso quadro normativo, né, que é o que eu mencionei rapidamente. Vamos comprar com a 8666, que é uma lei que quando você abre uma licitação para comprar papel, o objetivo dela não é que ao final você compre papel, é evitar que se roube ao comprar papel, ainda que no final não tenha papel nenhum. Você evitou que houvesse o roubo, então a 8666 atingiu o seu objetivo. A 8666 é um desastre. É um desastre e o sujeito, se fizer qualquer coisa errada, propõe uma ação de improbidade, bloqueia aquela licitação. Além de tudo, ainda tem NRR. Então, é muito difícil. E é uma esquizofrenia do direito brasileiro, que tem de um lado o direito constitucional que manda entregar tudo, e do outro lado o direito administrativo que dificulta ao máximo a entrega de qualquer coisa. Por isso que o gestor tem que tratar. E cada vez mais, por causa dos excessos de improbidade, menos pessoas querem ser gestores públicos. Anteontem entrou na minha sala um sujeito que eu respeito muito, um técnico da área ambiental, já respondeu várias ações, respondeu uma ação criminal, foi absolvido porque não respondeu o ofício do MP no prazo, e me mostrando outra ação de improbidade surreal que ele está respondendo. Ele disse, puxa, fulano, você não vai aceitar mais nada. Acabei de ser convidado para ser presidente da Agência Nacional de Águas. Não vou aceitar, tá louco. Agora eu quero ser assessor, ordenador de despesa jamais. Então, tocar saúde pública com o nosso quadro é complicado. Mas então, se já resolveu tudo, para quem acha que a Constituição brasileira já resolveu tudo, está tudo lá, é só o sujeito provocar o judiciário dar uma ordem, então, na verdade, o direito constitucional, eu falei isso num texto provocativo, o direito constitucional brasileiro já acabou, já cumpriu sua missão. Agora é o problema para processualista, para processo civil e processo penal. Agora é técnica de execução de decisão. O Brasil já tem tudo resolvido, está tudo na Constituição, é só entrar, pedir que o judiciário tem o dever e o direito de entregar. Isso tem um resultado muito perigoso,
que é a recondução de todas as mazelas sociais ao conceito jurídico de descumprimento da Constituição e, eventualmente, de descumprimento de decisões judiciais. Há um precedente do Supremo que trata de uma ação aqui do Rio de Janeiro, mas era contra o município, para construir um determinado equipamento num hospital. E lá, pelas tantas, o relator, o ministro Celso de Mello, cita uma doutrinadora, uma procuradora da República, não me lembro o nome, mas cita, e logo depois diz que ela está certíssima. Diz o seguinte: em matéria de saúde, todas as decisões estão tomadas. Perfeito, então todas as decisões estão tomadas. Onde é que vai construir o hospital tal? O hospital tal vai ter aparelho de tomografia ou vai ter aparelho de radiografia? Está tudo já tomado na Constituição. Só não vê quem quer. Então qualquer um pode entrar e mandar construir o hospital, porque essa decisão, na verdade, já está tomada, que o camarada está apenas pedindo para que aquilo ali seja implementado. Isso é muito ruim para a democracia. É muito ruim para a democracia, porque eu já disse que isso não... Esse modelo que a gente tem de achar que pode entrar aí no judiciário, e o judiciário pode dar tudo, como eu disse, não existe em nenhum lugar do mundo. E nos lugares do mundo que resolveram os problemas sociais, ou que os equacionaram de maneira muito mais adequada do que o nosso, como é que isso foi feito? Pelo judiciário? Não. Isso foi feito por luta política, por eleição, por mobilização. Né? Aqui, basta você mobilizar um agente, que é aquele que pode levar a sua demanda para o judiciário. E quando você diz que tudo é uma mera descumprimento da Constituição, o que você está é deslegitimando o espaço político, na verdade, o espaço de discussão democrática. Para mim, isso é muito perigoso. Mas alguém poderia fazer uma pergunta provocativa. Tá bom, mas então, qual é o espaço? O judiciário, então, não tem que fazer nada? Não, o judiciário tem um espaço para atuação. Eu acho que o judiciário tem que atuar, e é isso muito bem colocado pelo Dr. Guilherme Camon, sem dúvida nenhuma, quando o Estado não está dando aquilo que se obrigou a dar, ou também quando o Estado lato sensu, não está tomando providências acerca de omissões. Eu tenho uma nova patologia num determinado local e o Estado não fez nada, não se reuniu, a comissão técnica não se reuniu, não deliberou sobre esse assunto. E fora desses casos, só realmente em situações absolutamente excepcionais. Mas aí está um problema muito grave do direito do judiciário brasileiro, e é uma crítica, para mim, importante que a gente devia refletir. O judiciário brasileiro não consegue trabalhar com o conceito de excepcionalidade. Não apenas no direito à saúde, no direito constitucional em geral, muito do que a gente está vendo aí em matéria de Lava Jato, dessas fricções. No momento em que se diz assim, excepcionalmente em situações de grave uso de um mandato político para delinquir, o judiciário pode afastar um agente político. O caso gravíssimo do então presidente da Câmara, e não tem a menor dúvida que estava usando. O presidente da Câmara, aliás, egressa, deputado egressa aqui do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro sofreu. Aí então você admite que aquilo ali, do ponto de vista constitucional, direito constitucional positivo brasileiro, do ponto de vista da teoria constitucional, do ponto de vista do direito constitucional comparado, é algo de suma gravidade afastar o presidente da Câmara de Deputados de um país. Mas acho que foi correto. Acho que era tão excepcional que foi correto. Só que aí se admite a excepcionalidade passa a ser regra. O sujeito apenas começa a dar decisões, achando que pode fazer isso sempre, faz aí uma pequena homenagem ao princípio da separação de poderes, dizendo que ele vai, mas naquele caso concreto está sendo afastado, é o princípio mais avacalhado do Brasil, a separação de poder, está entubado, mas só se presta a ele homenagens retóricas, como aquele fundador daquele escritório, mas já está velhinho, não entende mais nada, morre logo. Né? Então, se presta essa homenagem e se faz o que se quiser e começa a tomar as medidas mais drásticas. No meu sentir, a democracia brasileira vai estar seriamente ameaçada se o judiciário não conseguir, num esforço de autocontenção, deixar que certos temas sejam resolvidos pela esfera política, pelo executivo e pelo legislativo. Essa pretensão de dominar tudo, posso citar até um tema do direito de família, está longe disso aí, especialização do doutor
Guilherme Calmon, mas agora até o afeto, né, judicializado, né, uma decisão do STJ aí, famosa, que um dos ministros vencidos diz assim: nós estamos abrindo uma porta aqui que isso aqui não vai ter fim. Então, ou a gente aprende a ter um pouquinho mais de respeito pelos outros poderes, por mais que eventualmente eles estejam sendo ocupados atualmente por gente que não merecesse esse respeito, ou a gente vai estar, a meu ver, fazendo aí, dando picaretada nas bases, assim, nos alicerces de um do edifício democrático, que é o respeito pelos poderes eleitos. Mas já está todo mundo com muita fome. Muito obrigado pela atenção de todos.